Cafarnaum Tupiniquim, Luiz. Está na hora de dizer algumas palavras sobre mim mesmo. É claro que essa história é sobre a minha cidade natal, não sobre mim. Porém, é através dos meus olhos que a história é contada. A história de que Aracira era e no que ela se tornou. E devo explicar um pouco melhor a respeito do narrador, Luiz Nunes, eu em outras palavras. Estava sentado na sala escura da minha casa, iluminado apenas pela luz azulada de uma antiga luminária da mesa. As sombras dançavam nas paredes enquanto folheava, pela 100ª vez, o pequeno caderno que havia encontrado nos escombros da antiga biblioteca da cidade. Entre as páginas amareladas estavam frases rabiscadas em uma caligrafia trêmula que falavam de liberdade, resistência e algo chamado concílio. A cada página virada, sentia o peso crescente de vigilância que me rodeava. Não eram apenas as câmaras nas ruas, os drones que sobrevoavam as praias ou os dispositivos de vigilância instalados por aquela seita malcutista. Eram os olhos invisíveis de uma inteligência artificial que dizia zelar pela ordem, mas que na verdade mantinha a cidade litorânea cativa dentro de suas próprias paredes. O que exatamente concílio significa? Sussurrei para mim mesmo. Sabia que a resposta para a minha inquietação estava ali, naquele caderno, mas também sabia que investigar poderia custar caro. Os algoritmos do sistema chamado Kayla, a inteligência artificial criada para proteger e monitorar os cidadãos, eram implacáveis. A IA conseguia identificar padrões de comportamento suspeitos, até mesmo pequenos desvios nas rotinas diárias, e eu já sentia que estava perto de atrair sua atenção. Mas o vazio que consumia muitos habitantes de Aracira era mais assustador do que qualquer punição. Logo pela manhã, decidi encontrar meu amigo mais próximo, Reinaldo Lobo, no galpão onde ele trabalhava desmontando e reaproveitando antigas tecnologias. Reinaldo era um homem alto e magro, com a barba desgrenhada e olhos fundos que pareciam nunca dormir. Ele tinha um talento peculiar para enganar os sistemas de vigilância, modificando dispositivos e redes para criar pequenas brechas no controle de Kayla. Suspeitava que ele já havia trabalhado para Zienka, o que explicaria muita coisa. Você está brincando com fogo, Luiz. Reinaldo levantou os olhos de uma tela holográfica, onde analisava a programação de um dreno digital que interferia nos sensores dos drones de vigilância. Só o fato de carregar esse caderno já é arriscado. Se a IA identificar os padrões da linguagem associados ao que está escrito aí, você está ferrado. E o que você sugere? Cruzei os braços, encarando Reinaldo com firmeza. Que eu ignore isso? Que aceite viver nessa prisão dourada enquanto finjo que está tudo bem? Não é isso, ele suspirou e passou a mão pelos cabelos desgrenhados. Mas Kayla aprende rápido. Ela é mais do que um mero sistema de vigilância. Se quiser enfrentar essa coisa, precisa ser mais esperto do que ela. Ou, falando de forma mais realista, mais esperto do que aqueles que pensam que têm controle sobre ela, malditos tolos. Sabia que Reinaldo tinha razão, mas a revolta dentro de mim crescia a cada dia. A cidade era uma concha vazia, onde a utopia prometida pela teocracia malcutista havia se transformado em uma distopia claustrofóbica. A maioria dos habitantes de Aracira tinha aceitado passivamente a vigilância da inteligência artificial, acreditando que ela era necessária para garantir segurança e estabilidade. Mas eu sempre senti que havia algo mais sórdido por trás daquelas promessas de um paraíso na Terra. Reinaldo, você já ouviu falar de algo chamado concílio? Perguntei, baixando o tom de voz. Já ouvi esse nome em algum lugar. Ele parou por um momento, os olhos apertados, como se tentasse recordar. Era um grupo ou uma ideia, não sei ao certo. Algo ligado à resistência contra o controle da Kayla. Mas isso foi antes da cidade ser completamente isolada.
Por que está perguntando? Hesitei, mas sabia que precisava ser honesto com ele. Está no caderno. Parece ser algo que pode nos ajudar a entender como escapar desse ciclo. Escapar? Reinaldo riu com amargura. Você não entende, Luiz. Não existe escapar. Aracira não está apenas isolada fisicamente. Kayla moldou tudo, até o jeito como pensamos. Você acha que se a redoma cair, os malcultistas irão voltar ao bom senso? O mais provável é que o que aconteceu aqui se espalhe pelo resto do mundo. Apesar das palavras de Reinaldo, não estava disposto a desistir. Sabia que aquelas anotações no caderno eram uma porta para algum lugar. Antes de sair do galpão, pedi a ele que modificasse um dispositivo portátil para bloquear o rastreamento da IA, enquanto eu investigava o que havia sobrado da antiga sede da prefeitura, o local mencionado em uma das passagens do caderno. Porra, Lois, você é teimoso, hein? Murmurou enquanto trabalhava. Alguém precisa ir. Enquanto caminhava de volta para casa com o dispositivo em mãos, senti o olhar invisível de Kayla sobre mim. Sabia que a vigilância era total, mas também que o grau de controle dependia da passividade das pessoas. E eu não estava disposto a me submeter totalmente, não sem lutar. Naquela noite, sob a luz fraca de uma luminária, voltei a estudar as informações contidas no caderno. Entre as anotações, encontrei uma frase que parecia ecoar na minha mente como um mantra. A liberdade não é um estado, é uma conquista. Decidido, marquei no mapa o que parecia ser a localização da antiga sede do concílio. Sabia que Reinaldo me ajudaria, mesmo resmungando como um hebreu no deserto de Refidim. Fechei o caderno e olhei para a janela. A lua cheia iluminava as ruas vazias de Aracira, mas eu sentia que a verdadeira luz vinha de dentro, de mim mesmo. Uma vontade inabalável de encontrar respostas e desafiar o controle malcultista. O caminho seria perigoso, e Kayla estava sempre um passo à frente, mas eu não iria recuar. A semente da resistência havia sido plantada, e agora nada poderia impedir o seu crescimento.